Sejam bem-vindos ao webinário O Mar é uma Loja de Ideias, dinamizado pelo Estudo em Casa Apoia e pela Escola Azul. O meu nome é Madalena, sou uma aluna do 9º ano no Centro de Educação e Desenvolvimento Dona Maria Pia, da Casa Pia de Lisboa, uma escola azul. Este webinário é dedicado ao biomimetismo, a ciência recente e multidisciplinar que procura soluções sustentáveis para desafios humanos complexos, copiando os padrões e as estratégias presentes na natureza. Olá a todos, o meu nome é Isabel e eu frequento o 9º ano na mesma escola. Tal como a minha colega, somos embaixadoras da Escola Azul. Hoje, a nossa convidada é a doutora Romana Santos. Em 2000, concluiu a licenciatura em Biologia Animal aplicada aos recursos marinhos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 2005, obteve o doutoramento em Ciências Biológicas na Universidade de Mons, na Bélgica. Atualmente é professora auxiliar na FCU, onde leciona várias unidades curriculares: Biologia Animal, Biologia Marinha, Biologia da Reprodução e Filosofia Animal. É investigadora principal do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, MARE, Polo na Universidade de Lisboa, onde coordena o grupo de investigação da biodação e biomimetismo. A sua investigação tem uma natureza aplicada e pretende utilizar o conhecimento sobre as colas biológicas produzidas pelo organismo marinho para desenvolver novos adesivos biológicos para complicações biomédicas e biotecnológicas. Projeto Europeu Twin2 Pizza. Desde 2013, que é sócia e cofundadora da startup Biometics SA, uma spin-off da FT, que desenvolve aditivos e anticrustantes inspirados na natureza para serem incorporados em tintas marítimas, para aplicações de caso de barcos, redes ou outros materiais utilizados no mar. Depois da apresentação, teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas na caixa QIA. A gravação deste webinário ficará disponível na plataforma do Estudo em Casa Apoia. Podem também visitar-nos no YouTube em Webinário Estudo em Casa Apoia. Passo a palavra à nossa convidada. Obrigada, Isabel e Madalena. Vou então partilhar aqui a apresentação convosco. Ora, então, muito boa tarde a todos e, como vos foi dito, hoje vamos falar de uma ciência que se calhar conhecem pouco, que é o biomimetismo, e vou-vos mostrar até ao fim desta apresentação como o mar é uma loja de ideias inovadoras e muito interessantes. Tal como foi dito pela Isabel e pela Madalena, eu sou bióloga marinha de formação e sou investigadora também no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, onde estudo a forma como os animais marinhos se fixam às rochas para perceber de que é que são feitas estas colas biológicas e depois tentarmos fazer cópias destas colas para aplicações biomédicas ou biotecnológicas. Também sou professora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde leciono várias unidades curriculares e também participo em muitos eventos como este que estamos a ter hoje, de divulgação de ciência e faço também formação a professores. Então, como eu vos disse, hoje vamos falar sobre o biomimetismo. E o biomimetismo vem do latim bios mimesis, que quer dizer imitar a vida. Ou seja, é a ciência que procura emular ou copiar, é um sinónimo, modelos, sistemas ou elementos da natureza com o propósito de resolver problemas humanos complexos. Eu vou-vos dar vários exemplos da forma como nós, olhando para a natureza, conseguimos descobrir pistas para produzir novos produtos mais inovadores e sustentáveis.
Esta ideia não é uma coisa nova. Já há muitos séculos atrás, Leonardo da Vinci, que vocês veem aqui nesta imagem, se inspirava na natureza. Tem aqui vários exemplos dos seus desenhos, em que vemos que ele se inspirava em formas naturais, como as conchas ou como as aves, para inventar novos produtos para o homem. E ele dizia esta frase que aqui está, que é muito interessante, em que ele dizia que aqueles que se inspiram noutro modelo que não a natureza trabalham em vão, ou seja, estão a perder o seu tempo. Portanto, ele já tinha esta consciência de que na natureza há muitas soluções que são úteis para o homem. Mas, na verdade, só em 1950 é que este senhor, o Otto Schmidt, que era um matemático, biofísico americano, referiu pela primeira vez o termo biomimética. E porquê? Porque ele dedicou-se a estudar os nervos gigantes das lulas, e muito daquilo que sabemos do sistema nervoso hoje em dia vem do estudo de outros modelos de animais, como o caso das lulas, que têm estes neurónios gigantes, e o que ele pretendia, e daí ter utilizado este termo biomimética, era copiar, era inventar um dispositivo, como vocês veem aqui embaixo, que reproduzisse o sistema de propagação nervosa. No fundo, um circuito elétrico que reproduzisse o sistema de propagação nervosa. Mais tarde, esta senhora Janine Benyus, e vamos ver um pequenino vídeo em que ela nos explica o que é o biomimetismo. Ela era escritora e era uma pessoa interessada pelas ciências naturais e escreveu este livro, Biomimetismo, Inovação Inspirada pela Natureza, onde compila vários exemplos de produtos, alguns que utilizamos hoje em dia, outros que têm potencial para virem a ser utilizados no futuro, todos eles inspirados na natureza. E este livro teve muito sucesso e ela é a principal responsável pela divulgação desta nova ciência, o biomimetismo, no mundo. E para isso fundou este Biomimicry Institute, ou Instituto de Biomimetismo. Vocês têm aqui o link e poderão consultar, que vos explica as bases do biomimetismo, como estudá-lo e como aplicá-lo. E eu vou mostrar algumas imagens nos próximos slides que foram retirados deste site. E depois criou ainda um outro site que se chama Ask Nature. E vocês têm aqui também o link. Convido-vos, depois desta apresentação, sozinhos ou com os vossos professores, a consultarem este site, porque é muito interessante. É uma base de dados onde estão compilados todos os exemplos que se conhecem e que vão sendo adicionados todos os anos mais exemplos de produtos inspirados na natureza. E onde vocês podem procurar produtos a partir do nome de um animal, por exemplo, o polvo, se gostarem muito do polvo, podem ver todos os produtos inspirados no polvo ou que se relacionam de alguma forma com o polvo, ou então podem procurar por um problema complexo das sociedades humanas que vos preocupa. Por exemplo, os resíduos, o lixo. Se procurarem por essa palavra-chave, vai-vos aparecer todas as soluções na natureza que estão relacionadas com a reciclagem, por exemplo. É muito interessante e, de facto, convido-vos a visitar. Agora vamos ver um pequenino vídeo para vocês perceberem um pouco mais sobre o biomimetismo. Biomimicry is innovation inspired by nature. It's the process of looking at something like a leaf and trying to figure out how to make a better solar cell. It's become popular in the design disciplines, mainly I think because people are looking for more sustainable ways to do things. And organisms know how to do this. After 3.8 billion years, life has learned what works and what's appropriate on the planet. And right now, that's what the people trying to redesign our world are looking for. What we do in biomimicry is we bring in biologists to the design table. We look at how does nature contain liquids? How does nature repel water? So for instance, go outside, look at any leaf,
and the veins in a leaf, and what you're seeing is the world's best water distribution network. There's an amazing thing called the Murray's Law that says that all branching structures in the natural world, including our lungs, they all follow a single mathematical formula. And it has to do with the pipe branches, and it drops down to a smaller diameter, and then it branches again, and that drops down to a smaller diameter, and that's predictable. People in green building now are starting to say, well, maybe our 90-degree angles that we have in plumbing are really friction devices. Maybe we should distribute electricity differently in a building, water differently in a building, even gases, even air conditioning differently in a building by mimicking this Murray's Law in our plumbing. The most important thing that people should know is that a sustainable world already exists. We're just now beginning to open our eyes and realize that the answers to the questions we've been asking, how do we live here sustainably, are all around us. Vamos só, então, voltar à apresentação. E então, como vocês viram no vídeo, de facto, a forma como a natureza distribui fluidos e gases é muito diferente daquela que nós inventámos nas nossas sociedades humanas, nas nossas cidades, aldeias, nas nossas casas. O que nós vemos na natureza é este sistema que viram no vídeo. Portanto, temos um tubo, esse tubo ramifica-se em dois, e cada um desses tubos ramifica-se novamente em dois, e nós podemos ver isso quer no sistema circulatório, podemos ver isso nos pulmões, podemos ver isso no interior de uma termiteira, onde vivem as térmitas, e podemos ver isso numa folha. E é muito diferente esse sistema que nós vemos do sistema que nós inventámos de transporte de fluidos e gases, que, como viram no vídeo, tem de facto estes ângulos de 90 graus, é a primeira diferença, que não existe na natureza, e a segunda diferença é o sistema de ramificação, com tubos cada vez de menor diâmetro. Mas se vocês observarem, estes tubos, apesar de irem cada vez ficando mais pequenos e com menor diâmetro, tudo somado tem uma área maior. E isso é uma vantagem e é favorável quando queremos distribuir fluidos ou gases. Então, isto que nos mostra é que se nós olharmos para os exemplos que existem na natureza, para a forma, por exemplo, como os gases e os fluidos são distribuídos na natureza, podemos melhorar os sistemas que temos atualmente. E é isto que é o biomimetismo. Então, aquilo que eu proponho é que vocês passem a olhar para a natureza como um modelo, ou seja, que se perguntem a vocês próprios o que é que podemos imitar e onde é que nos podemos inspirar. Não tem que ser só num organismo, pode ser num conjunto de organismos ou de exemplos, como vimos agora mesmo. Depois olharem para a natureza como uma medida. Porquê? Porque nós somos uma espécie muito jovem no nosso planeta, mas há outras espécies que já cá estão há muito mais tempo. Então, as estratégias, as formas que funcionam foram selecionadas. Tudo o que não funciona já foi eliminado ao longo de todo este tempo. E depois olharem para a natureza como uma mentora, estarem de facto dispostos a aprender com a natureza e a inventar novos produtos. Então, o meu convite é para vocês olharem para a natureza, e nesta apresentação vamos olhar especificamente para o mar, que é a área em que eu trabalho, como um catálogo de produtos que beneficiaram de 3,8 mil milhões de anos de investigação e desenvolvimento. Eu que sou investigadora, por mais que eu me dedique a fazer investigação, não consigo competir com tanto tempo que a natureza teve para otimizar os produtos. E no mar nós temos muitas soluções. Porquê? Reparem, temos aqui 3 imagens de 3 habitats muito diferentes dentro do mar. Temos o mar aberto, aqui representado por um grande cardume de peixes. Temos zonas menos profundas e mais expostas à luz solar e a outros desafios, como sejam os corais, por exemplo. E depois temos zonas, ao contrário, muito profundas, como sejam as fontes hidrotermais que nós temos, por exemplo, nos Açores. Então, vocês têm aqui 3 habitats onde existem organismos completamente diferentes e que tiveram que se adaptar a este habitat. Então, necessariamente vão ter soluções diferentes para
vocês poderem estudar e para vos inspirar a encontrar novas ideias e desenvolver novos produtos. Agora vou partilhar convosco os 10 princípios unificadores da natureza e vocês vão perceber porque é que hoje em dia estamos a chegar à conclusão que as sociedades humanas não são sustentáveis e a vossa geração tem tantos problemas para resolver. Então vamos ver, um desses princípios é que a natureza utiliza apenas a energia de que necessita e depende de energias que são renováveis. Se vocês virem esta imagem que eu escolhi, as nossas sociedades estão assentes em energias que não são renováveis, que são finitas. E só muito recentemente é que estamos a fazer a transição para as energias renováveis. Depois, a natureza recicla todos os materiais. Ora, nós inventámos vários materiais, como vocês veem aqui, que não sabemos reciclar. E isto gera resíduos e temos um grande problema de acumulação de resíduos. Depois, a natureza é resiliente a perturbações. E, como eu disse, nós somos uma espécie jovem, mas à escala do planeta, o planeta já sofreu muitas alterações drásticas e conseguiu sempre encontrar soluções, porque é resiliente. Tem aqui o exemplo que eu escolhi para daquele momento em que todos vivemos, não foi? Da pandemia, que tanto modificou as nossas vidas e que mostrou que, de facto, as nossas sociedades humanas não são resilientes a grandes perturbações. Depois, a natureza tende a otimizar em vez de maximizar. E as nossas sociedades não. O que é que elas fazem? Incentivam-nos a ter cada vez mais coisas, mesmo quando já não precisamos, e a mudar os bens materiais que já temos com muita frequência, em vez de os reciclarmos ou modificarmos. E isso é um problema. Depois, a natureza oferece benefícios mútuos. Há muitos exemplos em que animais e plantas cooperam e assim têm um resultado final melhor do que se estivessem individualmente. E, infelizmente, nas sociedades humanas ainda existem muitos casos de escravatura de frações da população, como, por exemplo, as crianças ou determinados países ou povos. Para continuar, a natureza funciona com base em informação. E vocês sabem que hoje em dia a informação é muito importante. Há muitas empresas a gerir a nossa informação, aquilo que nós fazemos, os nossos padrões de consumo, os nossos horários, porque a informação de facto é importante, mas não partilham. E aqui tem o exemplo de uma notícia recente desta semana, em que se soube que, muito antes de se conhecer a Covid, umas semanas antes, já estavam conhecidos os genes responsáveis por essa doença tão grave, não é? E se essa informação tivesse sido partilhada naquele momento, se calhar podiam ter sido tomadas decisões mais cedo do que foram. Portanto, as sociedades humanas tendem a não partilhar informação e deveriam fazê-lo. A natureza só usa químicos e materiais que são seguros. Certeza que todos vocês estão a pensar que nós inventámos imensas coisas que não são seguras. O que mais há nas nossas casas são frascos com símbolos que vos mostram que aqueles produtos são perigosos. Este é um caso de um ácido que é utilizado em laboratório, mas nós também temos em nossas casas produtos que são perigosos. Depois, a natureza constrói usando recursos abundantes e só vai incorporar as coisas que são raras em pequeninas quantidades. Ora, vocês têm aqui um exemplo da tabela periódica, em que nós utilizamos, são conhecidos 128 elementos, e mesmo os elementos raros são utilizados hoje em dia para, por exemplo, as baterias que nos rodeiam, dos nossos telemóveis, desde a máquina de lavar à televisão, ao carro. Ora, se estes elementos são raros, é uma solução que não é sustentável no tempo. Portanto, estamos a criar um novo problema. Depois, a natureza é localmente sintonizada e responsiva. O que é que isto significa? Significa que se eu for um animal, tenho que estar sempre a ver o que se passa à minha volta, porque senão a minha sobrevivência pode estar em causa. Se eu só reajo quando um predador chega ao pé de mim, já é tarde demais. Então, o que isto significa é que as nossas sociedades deviam ser preventivas, deviam observar o que se passa à sua volta e para poder reagir antes do problema chegar. Portanto, não deviam ser reativas, que é aquilo que nós normalmente fazemos. E, por fim, a natureza usa a forma para determinar a função. Como viram naquele exemplo da distribuição dos gases e dos fluidos,
a mesma forma é replicada em sistemas diferentes para a mesma função. Então, o exemplo que eu escolhi aqui foi as nossas casas quadradas e retangulares, onde nós vivemos, mas que na natureza não existem casas assim. As casas são todas redondas. Vimos ali o exemplo da termiteira, mas também podem pensar numa concha ou numa carapaça de um caracol. Todas essas casas onde os animais vivem são redondas, não são quadradas. Porquê? Porque nós temos cantos nas nossas casas que não utilizamos e que temos que aquecer e que temos que arrefecer. Isso faz com que os nossos edifícios, entre outras razões, não sejam termicamente estáveis. Uma termiteira, por exemplo, apesar das térmitas existirem no deserto, onde há grandes amplitudes térmicas, têm uma temperatura constante no interior da sua casa. Agora, como é que vocês passam de uma ideia para um produto? Há todo um processo de pensamento e de design que está aqui representado nesta espiral do biomimetismo. Então, o primeiro passo é vocês definirem qual é o vosso desafio, qual é o problema que vocês querem resolver. Depois, o que é que vocês querem que o vosso produto faça, qual é a sua função e em que contexto, em que situações específicas. Depois vão para a natureza, vocês próprios observar a natureza, ou podem utilizar recursos como aquele que eu vos falei, do Ask Nature, para encontrarem estratégias da biologia que existem na natureza para responder ao mesmo problema que vocês têm. Depois vão compilar todas essas estratégias e vão pensar como é que conseguem imitar ou copiar essas lições da natureza. E no fim, obviamente, têm que avaliar o vosso produto para ver se ele se ajusta àquilo que vocês pretendiam, portanto, se ele responde ao desafio e se funciona como vocês pretendiam e também importante se é substancialmente melhor do que aquilo que já existe. Não vamos criar um produto novo se ele for apenas um pouquinho melhor do que aquilo que já existe. Queremos fazer mudanças que tenham um impacto maior. Então agora vamos para os exemplos do biomimetismo e tenho aqui o primeiro em que vocês veem aqui nesta imagem uma semente e essa semente tem uns ganchinhos, como vocês veem aqui, e esses ganchinhos ficam presos ao pelo dos animais e o objetivo desta semente é dispersar-se, é que cada vez que um animal passe próximo da semente, leve a semente consigo. Agora vou pedir a ajuda da Madalena e da Isabel se elas sabem que produto que nós utilizamos frequentemente foi inspirado nesta semente. Tem alguma ideia? O velcro. Muito bem. Portanto, aqui está um exemplo de um produto de biomimetismo que todos vocês conhecem. Toda a gente já viu o velcro. Quando eram pequeninos, se calhar usavam nos vossos ténis enquanto não sabiam atar os ténis, não era? E então, se vocês olharem agora para estas imagens, vocês já conseguem perceber. Aqui vocês veem uma imagem aumentada do velcro e veem então os ganchos, que estão a copiar os ganchos da semente, e veem aqui um emaranhado de fios do outro lado do velcro que pretende copiar o pelo do animal. E o velcro, de facto, é um produto extremamente útil, barato e acessível hoje em dia a qualquer pessoa. Agora, vamos ver exemplos de biomimetismo azul. Como eu vos disse, vamos olhar para o mar e vamos à procura de boas ideias no mar. Então, a primeira que vos trago é inspirada nos golfinhos, um animal que nós todos gostamos muito, e em específico numa característica do golfinho, que vocês veem aqui, que é a capacidade de ecolocalizar debaixo de água os seus alimentos. Então, vou-vos mostrar um exemplo de algo que vocês conhecem que é inspirado nesta característica, que foi a produção dos sonares que são utilizados nas pescas para detectar grandes cardumes, como vocês veem aqui nesta imagem, e aqui nesta imagem também, qual é que é o aspecto depois gráfico, aquilo que o comandante do barco vê quando encontra um cardume, mas também para uso militar, para detectar, por exemplo, submarinos ou outros objetos que estejam em movimento dentro de água. Portanto, aqui tem um exemplo. Vocês só não sabiam é que era um exemplo de biomimetismo, mas estes são exemplos que vocês conhecem, de certeza. Agora, vamos falar de outro, que é o tubarão e que deu origem a muitos produtos. Neste caso, vamos nos focar numa característica específica do tubarão, que é a sua velocidade.
E o tubarão é um animal muito rápido por várias razões, mas uma delas é porque possui uma pele que está recoberta por umas escamas especiais, que vocês veem aqui, e, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, o tubarão não tem uma pele lisa. Ela é lisa se vocês passarem a mão da cabeça para a barbatana caudal. Mas se passarem ao contrário, vão sentir como se fosse uma lixa. É muito agressivo. Porquê? Porque a vossa pele vai embater em todos estes bicos que vocês veem aqui, nestas escamas. Mas estas escamas, a grande vantagem é que elas facilitam, tornam o tubarão mais hidrodinâmico, ou seja, vão reduzir a resistência que a água apresenta ao movimento de objetos. E então, para que é que isto pode ser útil para os humanos? Serviu, por exemplo, para desenvolver um novo tipo de têxtil, um novo tipo de fato de natação, que torna também os atletas mais velozes. Tem então aqui o exemplo de um têxtil, que vocês veem, não é igual às escamas, mas utiliza o conhecimento da forma como a água passa por estas escamas para, de alguma forma, trazer essa estrutura, essas rugosidades para um tecido e, dessa forma, tornar os atletas mais velozes. Portanto, aqui está outro exemplo muito interessante. Vamos ver mais um? Agora, inspirado nas baleias, e estas baleias enormes têm a particularidade, não sei se vocês já viram vídeos, de conseguirem, apesar de pesarem várias toneladas, conseguem rodopiar dentro de água de forma assim muito elegante. Então, isso significa que elas conseguem, então, têm alguma forma para conseguir deslocar a água, não é? E terem menos atrito ao passar pela água. E isso é conseguido porque as suas barbatanas, em vez de serem lisas, têm estes pequenos tubérculos, estas rugosidades que vocês veem aqui. Então, esta característica, depois de estudada, foi utilizada para melhorar as nossas eólicas. Em vez das pás das eólicas serem lisas, aquilo que se verificou é que se as pás também tiverem estes tubérculos, então vai haver menos resistência ao movimento da pá quando passa pelo vento. E dessa forma torna-se mais eficiente e produz mais energia. Outro exemplo muito interessante é sobre este animal, este peixe, que não sei se vocês conhecem, que é a rémora. Então, a rémora gosta muito de andar à boleia de outros organismos. Aqui é de uma tartaruga, mas podia ser uma baleia ou outro peixe, desde que maior do que ela. E para isso desenvolveu na zona ventral, que vocês veem aqui, ok? Uma ventosa muito especial, que lhe permite fixar-se a estes animais e depois, quando chega ao local que ela pretende, descolar-se destes animais. Então, este conhecimento serviu para desenvolver, como vocês veem aqui, um novo tipo de ventosa, que permite, por exemplo, a robôs colarem-se e descolarem-se debaixo de água, o que é bastante útil para poderem desempenhar funções debaixo de água. E agora, para terminar, vou mostrar-vos o exemplo do produto que foi inspirado no camarão mantis ou camarão louva-a-Deus, que era aqui o tema da nossa capa deste webinário. E este animal tem muitas curiosidades, para além de ser muito bonito. Não sei se vocês sabem, também tem o murro mais forte que existe na natureza, pois podem pesquisar sobre isso. Mas aqui hoje vou-vos falar sobre estes olhos especiais que o camarão louva-a-Deus tem. Vocês veem aqui muito aumentado. E tem várias coisas interessantes. São olhos compostos, significa que são muitos olhinhos todos juntinhos, como têm os insetos. Está dividido em 3 zonas, como vocês podem ver aqui, mas aquilo que eu hoje vou falar é o facto destes animais terem muitos tipos de fotorreceptores. Tem 12, enquanto que nós temos 3. Nós só vemos uma parte muito pequena do espectro da luz, que é a luz visível. Estes animais vêm desde o ultravioleta ao infravermelho. Portanto, vêm todo o espectro da luz. Portanto, o mundo, aos olhos de um camarão mantis, é muito diferente daquilo que nós vemos. Para além disso, esses animais tiram partido de uma outra propriedade da luz, que é a polarização da luz. E então, esse conhecimento foi utilizado
para desenvolver novas e melhores câmaras para os carros, como vocês veem aqui. Aqui tem um exemplo de um carro que tem aqui uma câmara no topo. São carros de condução autónoma. Vocês sabem que já existem, há essa tentativa de que os carros possam conduzir sozinhos, mas para isso eles têm que tomar decisões sozinhos de onde estão os objetos, quer outros carros, quer as pessoas ou os animais, para evitar acidentes. E aqui nesta imagem vocês conseguem ver, em cima vocês têm aquilo que nós humanos vemos, num dia, por exemplo, com pouca luz e muito nevoeiro. É muito difícil distinguir o que está aqui atrás do objeto. E aqui vocês têm o mundo, a mesma imagem, vista pelos olhos do camarão mantis. E vocês veem que é muito diferente. Portanto, tem aqui uma ideia muito interessante que, à partida, olhando para o camarão, vocês não se lembrariam. Mas, de facto, há muitos animais que veem o mundo de maneira diferente de nós e vocês pesquisem sobre isso, há muitos exemplos interessantes. Então, só para resumir, vimos várias aplicações do biomimetismo azul na área das pescas, da defesa, dos têxteis, da energia, da robótica, mas há muitos outros que eu vos podia mostrar, está bem? E que vocês podem encontrar se pesquisarem na área da tecnologia, da construção, da aviação ou até do design. Então, só para terminar, queria-vos deixar com uma frase daquela senhora que vimos há pouco, a Janine Benyus, em que ela diz, e na minha opinião com razão, que quanto mais o nosso mundo, portanto as nossas sociedades humanas, funcionarem como a natureza, maior probabilidade nós temos de conseguirmos sobreviver neste planeta, que é nosso, mas não é só nosso. Obrigado, espero que tenham gostado e estou disponível para as vossas questões, comentários, dúvidas que vocês tenham. Agradecemos à doutora Romana Santos por nos ter mostrado a importância do biomimetismo para a resolução de desafios que a sociedade enfrenta e por nos ter dado a conhecer vários produtos inovadores em organismos marinhos. Foi uma apresentação muito impressionante. Vamos agora abrir espaço para as perguntas e respostas. Mas antes, temos uma pergunta para a nossa convidada. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? Ui, só numa palavra é difícil, mas inspiração. Acho que depois desta sessão, a melhor palavra para mim é inspiração. Nunca me canso de conhecer novos animais e novas coisas que os animais conseguem fazer que nós não conseguimos. Obrigada. A segunda questão é: considera importante o biomimetismo ser introduzido na educação? Sim, Por quê? muito importante. E por isso é que faço, como eu disse, muitas formações a professores, que também gostam normalmente muito deste tema, para depois poderem trabalhar este tema com vocês. Porquê? Porque quanto mais cedo nós nos habituarmos a ter contacto com a natureza, cada vez temos menos, e observar todas estas características, padrões, estratégias que existem na natureza, mais cedo nós vamos ser capazes de estar mais sensíveis, digamos assim, para podermos incorporar aquilo que estamos a aprender na natureza no nosso dia a dia e, se calhar, alguns de vocês nas vossas profissões. Porque, como vocês viram aqui, o biomimetismo é útil para qualquer que seja a área em que vocês vão trabalhar, seja para engenheiros, seja para médicos, seja para a indústria têxtil. Temos muitos exemplos. O biomimetismo é útil para várias áreas da sociedade e é por isso que acho que quanto mais cedo as crianças tiverem contacto com isso, melhor. A próxima questão é: considera possível que no futuro as sociedades humanas consigam funcionar com a natureza em vez de contra a natureza, seguindo alguns dos 10 primeiros unificadores que referiu? Eu espero que sim, e existem alguns exemplos. Vou-vos dar um exemplo muito curioso, já que falámos das tremiteiras, que foi um edifício na Namíbia. Era necessário construir um novo business center, que todos os países têm, não é? E cidades, para reunir várias empresas, e num país com tanto calor, os custos, mais uma vez, para manter a temperatura dentro dos edifícios são muito elevados.
E então, quem desenhou esse edifício teve a brilhante ideia de olhar para a natureza, especificamente para a forma como as termiteiras fazem a movimentação de fluxo do ar dentro da termiteira e reproduziram isso no edifício. Portanto, é possível, foi construído um edifício na qual não se gasta dinheiro para arrefecer o edifício e que funciona bem, copiando um exemplo que existe na natureza. Portanto, eu acho que sim, temos que ter esperança, mas como eu vos mostrei, é uma ciência relativamente jovem. Portanto, é preciso cada vez mais pessoas conhecerem-na para depois a poderem aplicar. Obrigada. Temos outra questão. Qual é o tipo de dificuldades que temos atualmente no que se refere a emitir os processos, os sistemas, as características dos materiais naturais? Para imitar, as dificuldades que temos para imitar, é isso? Sim. Então, as dificuldades é necessário seguirmos, como eu mostrei, aquela espiral do biomimetismo, não é? Portanto, temos que colocar as questões certas, sabermos qual é que é o problema que nós queremos resolver, e não podemos resolver todos os problemas ao mesmo tempo, portanto, temos que escolher um, e depois temos que procurar soluções na natureza, quer nós próprios deslocarmos à natureza como investigadores ou o que for e descobrirmos, ou consultar trabalhos de outras pessoas, e depois conseguir ser criativo e utilizar a inteligência que a nossa espécie tem, não é? Para conseguir copiar. Às vezes a fase mais difícil é essa. É nós entendermos, por exemplo, daquele exemplo que vimos, olhar para um pulmão e tentar perceber agora como é que eu vou fazer disto um sistema melhor para um ar-condicionado. Portanto, essa passagem, desde a biologia depois até ao design, é que é mais difícil. Mas uma forma de resolver é trabalharmos em conjunto. Normalmente, o biomimetismo funciona bem com equipas multidisciplinares, ou seja, juntar profissionais de várias áreas que têm visões muito diferentes sobre o mesmo problema. E isso ajuda e acelera o processo de design de novos produtos. As questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação deste websário. A plataforma do Estudo em Casa apoia em estudoemcasa.edgd.mec.pt. Fiquem atentos aos nossos próximos websários.